E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal falando sobre a primeira vitória do Esporte Clube Internacional, válido pela segunda rodada da primeira fase do Gauchão. Por que eu tô falando segunda rodada da primeira fase? Porque o Gauchão tá em fórmula diferente do que é o habitual, que era fase classificatória, que era todo mundo enfrentando todo mundo. Nesse tá diferente. Nesse é dividido em três grupos. Cada grupo conta com 4 times. E o diferencial: os times do grupo A, B e C se enfrentam, mas só que eles não enfrentam o time do próprio grupo, eles enfrentam o time dos outros grupos para a fórmula. Por isso se transformou em 8 rodadas. Aí tem as quartas, semi e final. Essa é a fórmula do Gauchão. Ela tá diferente e começou até antes. Por isso que deu para ver o Inter de início com ainda dificuldades físicas. As dificuldades físicas ainda pegaram. Tá, mas como assim dificuldades físicas, Yuri? As dificuldades físicas que o Inter teve na partida são muito claramente que o Paulo Paixão tá tentando ajustar, porque o calendário é apertado esse ano. As competições começaram em janeiro, para tu conseguir ajustar a parte física só lá para fevereiro, março, para tu conseguir ajustar. Os times de Série A ainda não estão no seu apto físico. Por isso que os times do interior levam um pouquinho de vantagem sobre os times grandes. Levam um pouquinho de vantagem. Pouquinho, levam vantagem sobre os times que estão em competições maiores, como A e B. Mas falando em si do jogo, que eu tinha referido antes, o time do Inter, por conta dessas dificuldades físicas, teve algumas dificuldades e a bola não chegava no centroavante. Nisso, o Juventude vendo isso, o Juventude mesmo jogando, mesmo com o mesmo calendário que o Inter, conseguiu ser perigoso. Conseguiu criar dificuldades com o empate. O Juventude conseguiu ser perigoso para a defesa do Inter, que realmente se comportou muito bem. Comportou muito bem, apesar do Juventude ter tido perigo, a zaga se comportou bem. Ainda com a novidade do Vitor Gabriel, que é um zagueiro que está emprestado do Sport Recife, que o Inter adquiriu por empréstimo. O guri foi super bem ao lado do Vitão. Foi a novidade em Bagé e agora foi a novidade agora no Beira-Rio na segunda rodada. Disso mais, o Juventude foi perigoso, mas o Inter conseguiu ir bem. Quando a partida ia para o empate no primeiro tempo, simplesmente surge um pênalti que para mim não é discutível. O Rafael Klein, ele marcou corretamente o pênalti, o Rafael Klein. Mas o Juventude foi garfado. O Juventude não foi garfado. O Juventude simplesmente... O zagueiro do Juventude, Cipriano, simplesmente, quando a bola já estava perdida no lance, simplesmente o Borré corre em direção à bola e está indo para a linha de fundo. Só que na hora do movimento, o Cipriano simplesmente faz o gesto do empurrão. O impacto foi o suficiente para derrubar ele. Não, a questão não é o impacto, é que o jogador está em movimento. No momento que o jogador está em movimento, qualquer empurrão, seja leve, seja forte, o jogador cai. Só que o VAR olhou o vídeo
Dependia do VAR olhar, porque Klein claramente marcou escanteio, o VAR chamou. Só que Klein tinha achado que foi jogo de corpo, segue. Mas só que dá pra ver claramente que Cipriano, depois que perde pro Borré, simplesmente dá esse empurrão. Tá simplesmente esse empurrão, dá o gesto do empurrão. Isso aí é pênalti, não tem nada o que discutir. Quem falar que o Juventude foi garfado é fanatismo, é coisa da cabeça, porque foi pênalti. Muito bem marcado por senhor Rafael Klein, que claramente conduziu a partida muito bem, sem erros grandes, porque a partida foi claramente tranquila. Borré foi lá, bateu o pênalti, 1-0. Simplesmente o Juventude facilitou as coisas para o Inter no segundo tempo, que o Inter teve depois no segundo tempo tranquilidade para rodar e fazer seu segundo gol, que simplesmente foi uma presepada do goleiro do Juventude, pelo amor de Deus, presepada do zagueiro e presepada do goleiro. O goleiro simplesmente, Antony, simplesmente me dá a saída de bola, Bruno Henrique dá um lançamento de profundidade para o Borré. Borré foi mais rápido que o goleiro do Juventude e tocou. Simplesmente foi presepada do goleiro, sendo que tinha cobertura dos dois zagueiros. Não precisava o goleiro sair dessa forma. O goleiro saiu dessa forma, acabou saindo o segundo gol. E praticamente depois do primeiro gol, a partida do Inter conseguiu conduzir com tranquilidade. Brian Aguirre, o lateral direito, esse Brian Aguirre ainda tem algumas limitações. O Brian Aguirre, dá para ajustar esse lateral direito? Dá, mas ele é um pouco mais lento que eu imaginava que era. O Brian Aguirre, na hora de defender, ele tem algumas dificuldades na hora de defender, mas dá para ajustar. De resto, o time foi um bom futebol. No primeiro tempo eu achei que teve aquelas dificuldades por conta da questão física, mas a partir do segundo tempo o Inter conseguiu controlar bem, conseguiu uma grande vitória, 2-0 em cima do Juventude. Agora o Inter se prepara para enfrentar o Zequinha, que era pro Francisco Noveleto Neto no Passo da Areia. Foi mudado para terça-feira, 8h30 da noite, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, para conseguir a segunda vitória. Agora o Inter tem uma vitória, um empate nessa primeira fase do Gauchão. E demais é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Dê um like, inscreva, isso é muito importante. Obrigado, Rio Grande do Sul. Obrigado, Brasil. Valeu. Até mais. E dá um like, compartilha, inscreva-se. Tchau!